Óleo de lavanda para o bebê dormir? Será que realmente funciona? No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê do óleo de lavanda não ser o mais indicado para melhorar o sono de bebês. Eu sei, eu também sou mãe como você e também sofri muito com os despertares noturnos das minhas filhas quando elas eram bebês. Mas fica tranquila que eu quero te ajudar. Assista até o final do vídeo que eu vou te ensinar quais os óleos mais eficazes e seguros para melhorar o sono de bebês e como utilizá-los da maneira correta. Aliás, foi através de um desses óleos que eu descobri o universo da aromaterapia, me encantei e nunca mais parei de estudar e aprender. Meu nome é Giza Medeiros e eu sou farmacêutica especialista em aromaterapia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre o desenvolvimento do bebê. Para você entender que é esperado um bebê ali de 3, 4, 5 meses ter 1, 2 despertares noturnos para mamar. Porque é uma forma, um mecanismo de proteção, uma forma de o cuidador ir lá checar se está tudo bem com o bebê, se não está com calor, ou com frio, ou não fez cocô. Mas claro que quando os despertares noturnos se tornam muito excessivos, tipo bebê que acorda de hora em hora, a privação de sono assim fica impossível. E nesse caso os óleos podem sim ajudar a ser uma ferramenta que ajuda a melhorar o sono de bebês. Agora um ponto importantíssimo que eu preciso te ensinar. Não se usa óleo essencial em bebês menores que 3 meses. Isso é um consenso geral entre os maiores aromaterapeutas, porque quando o bebê ainda é muito pequenininho, o sistema olfativo dele ainda é imaturo e ele está recebendo muitos estímulos já do ambiente, estímulos sonoros, estímulos visuais, estímulos olfativos também. Então, nessa fase, desde o nascimento do bebê até os 3 meses de vida, os cheiros que precisam estar presentes na vida do bebê são os cheiros normais do ambiente que ele mora, né? O cheiro da mãe, do pai, o cheiro do leite. Se a gente colocar mais um estímulo olfativo aí, um óleo essencial, acaba mais atrapalhando que ajudando. Agora, a partir dos 3 meses, a gente pode sim usar alguns óleos, não é qualquer óleo, e também existe uma diluição correta para não haver risco para o bebê, e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. E eu tenho certeza que você já ouviu por aí que o óleo de lavanda é calmante, sedativo e ajudaria o bebê a dormir melhor. E essa afirmação está correta em partes. Sim, é verdade que o óleo de lavanda ele tem um alto teor de acetato de linalila e linalol, que são substâncias extremamente relaxantes. Ela foi inclusive comparada num estudo científico ao lorazepam, que é um medicamento tarja preta, daqueles bem sossega-leão para as pessoas dormirem. E ela mostrou ter os mesmos efeitos que o lorazepam, porém não apresenta os efeitos colaterais que o lorazepam contém. Agora vamos entender o porquê um bebê acorda várias vezes durante a noite. Nessa fase dos 3, 4, 5 meses, o ciclo de sono de um bebê é bem curtinho, é em torno de 50 a 60 minutos. Isso significa que ele faz um ciclo, ele acorda e depois ele pode voltar a dormir sozinho ou ele pode precisar de ajuda para voltar a dormir. E a maioria dos bebês nessa fase, eles são muito pititicos e eles não têm essa habilidade de voltar a dormir sozinhos. Então eles vão precisar ser ninados, ser embalados, ser amamentados para poder voltar a dormir. Diferente de um adulto, a gente também tem despertares à noite, mas a gente tem a habilidade de, depois que acorda, vira pro outro lado e volta a dormir. O nosso ciclo de sono também é maior do que o dos bebês. O do bebê ainda é bem curtinho. Pensando em todo esse panorama, não faz muito sentido usar um óleo essencial que é ansiolítico, ou seja, ajuda a combater a ansiedade, para um bebê dormir. Porque o bebê não dorme porque ele é ansioso ou ele está preocupado com o futuro, diferente dos adultos, né? A gente tem insônia porque fica ali pensando nos boletos que tem para pagar, fica ruminando os 1000 pensamentos e não consegue dormir. Os bebês não dormem por outras razões, eles precisam se sentir seguros, se sentir acolhidos. Então, existem óleos que fazem mais sentido do que a lavanda. Além do mais, a lavanda tem um pequeno teor de cânfora,
Quando eu tô falando de lavanda aqui, eu falo da lavanda verdadeira, tá? Que o nome botânico é Lavandula angustifolia ou Lavandula officinalis, porque existem várias espécies de lavanda, mas aqui eu tô falando dessa espécie. Mas essa espécie, ela tem um pequeno teor de cânfora, que é uma substância estimulante, em torno de aí, no máximo 1%. Essa quantidade para um adulto é insignificante, porque ela tem muito acetato de linalila, que é um éster muito relaxante. Ela tem muito linalol, que também é extremamente relaxante. Então, para um adulto, não faz tanta diferença ter a cânfora. Mas para um bebê tão pititico, que tem um sistema olfativo ainda tão imaturo, esse 1% de cânfora pode ser demais e pode deixar o bebê ainda mais agitado. Já aconteceu com você? Colocar lavanda no difusor e seu bebê ficou mais agitado ainda. Então, é por isso. Aquela pequena quantidade de cânfora que tinha ali no óleo foi excessivo para o seu bebê. E aí você colocou na intenção de deixar ele mais relaxado e ele acabou ficando mais agitado ainda. Além do mais, a própria quantidade que a gente coloca ali no difusor, que a gente usa, faz total diferença. Se a gente coloca uma quantidade muito grande, muitas gotas, isso pode ser demais para um bebê, isso pode ser muito estímulo olfativo. Lembra que eu falei? Eles estão desenvolvendo ainda esse sentido. Então, menos é mais. Mas fica tranquila que eu vou explicar passo a passo como que você vai fazer para usar óleos relaxantes para melhorar o sono do seu bebê. O meu óleo preferido, que é o de primeira escolha para essas questões, é o óleo de laranja doce, porque o óleo de laranja doce ele tem um alto teor de limoneno, que é extremamente relaxante, mas ele não possui cânfora, então ele vai proporcionar esse ambiente seguro, acolhedor, ele vai ser relaxante sem estimular demais o bebê e ele tem um aroma bem mais suave também. E eu conheci o óleo de laranja doce justamente numa situação como você, quando minha filha mais velha tinha 8 meses e ela acordava assim praticamente de hora em hora. E uma doula me indicou esse óleo, na época eu não conhecia aromaterapia, eu não estudava sobre isso. Ela me indicou esse óleo, eu usei, me encantei com os resultados e aí nunca mais parei de usar e estudar. E depois, uns anos depois, eu fui me aperfeiçoar, me profissionalizar nesse campo que eu sou apaixonada, que é a aromaterapia. E como que você vai utilizar? Aplico puro na pele? Coloco no difusor? Não, nada disso. Vamos pensar o seguinte, no difusor é muito difícil eu padronizar a dose. Vamos pensar que eu vou atender uma mãe que me procurou para ajudar seu bebê a dormir melhor e vamos chamar essa pessoa hipoteticamente de Maria. Então eu vou indicar colocar 3 gotinhas ali no difusor no quarto do bebê por meia hora ali antes do bebê dormir, beleza? Guarda essa informação. Aí eu vou atender uma outra mãe que me procurou pelo mesmo motivo, a Joana, tá? Uma pessoa hipotética. E eu vou dar a mesma informação para Maria, ó, pinga 3 gotinhas no difusor durante meia hora antes do bebê dormir. Eu passei a mesma informação para ambas as mães, beleza? Só que o que acontece? O bebê da Maria, ele dorme num quarto bem pequenininho e ele é muito friorento, então ele dorme de janela e porta fechada. E o difusor tá numa mesinha do lado do berço dele, certo? Agora, o bebê da Joana, ele dorme num quarto mais espaçoso, ele é muito encalorado, então a mãe sempre deixa a janela aberta e o difusor tá do outro lado do quarto, numa distância bem maior. Você concorda comigo que a quantidade de moléculas químicas que vão chegar no narizinho do bebê da Ana Maria é totalmente diferente da quantidade de moléculas que vai chegar no bebezinho da Joana? E eu passei a mesma orientação para ambas as mães. Só que no difusor existem muitas variáveis, então é muito difícil a gente padronizar uma posologia que seja efetiva, porque vai depender do tamanho do cômodo, se a janela ou a porta estão abertas, da distância do difusor até o cômodo. Sem contar que, lembra que eu falei que o sistema olfativo ele já se desenvolveu bastante, mas ele ainda é muito imaturo.
E esse aroma excessivo, às vezes deixar ligado por meia hora, 1 hora, pode ficar um aroma muito intenso no quarto e ser irritativo para o bebê. E o bebê ficar incomodado com aquele cheiro excessivo. Então, a melhor via não é o difusor. E qual que é o melhor jeito de usar, então? O melhor jeito é a massagem, mas nunca puro na pele. Você sempre vai diluir num óleo vegetal. Um óleo que você tem aí da sua casa. Pode ser amêndoas doces, semente de uva, óleo de girassol, desde que seja um óleo que é prensado a frio, puro, de boa procedência. Então você vai pegar um copinho, aqueles dosador de xarope que vem, aqueles copinhos de plástico, geralmente tem a marca dos 10 ml no copinho. Você vai colocar 10 ml do óleo vegetal, por exemplo, óleo de girassol, certo? E uma gotinha, apenas uma gotinha do óleo essencial de laranja doce. Nossa, mas uma gota vai ser suficiente? Sim, menos é mais. A gente tem que pensar que os óleos essenciais são altamente concentrados, ricos em centenas de moléculas químicas. Então não é a quantidade excessiva que vai fazer efeito. Muito pelo contrário, às vezes uma quantidade excessiva pode causar um efeito rebote, deixar o bebê mais irritado devido ao excesso do aroma. Então o aroma tem que ficar bem suave. E aí, como que você vai fazer? Você vai, em algum momento do ritual do sono, da rotina do sono do bebê, geralmente após o banho, você vai fazer uma massagem de corpinho inteiro com essa diluição que você fez, passar nos bracinhos, nas perninhas, no peito, nos pezinhos, só no rosto que não, tá? No rosto não pode. Então você vai fazendo essa massagem e o próprio toque por si só vai ser relaxante para o bebê, vai criar estímulos positivos, porque você vai estar criando memórias afetivas gostosas com seu bebê. Então coloca uma musiquinha que o bebê gosta, fica naquele olho no olho, aquela interação com o cuidador dele é o mais importante, ele vai se sentir muito relaxado. Então mesmo que você não use nenhum óleo, se você não usa óleo essencial e só faz essa massagem com óleo vegetal, tipo um óleo de girassol, um óleo de coco, já vai ser relaxante por si só, porque o toque é muito relaxante. Quem é que não gosta de receber uma massagem todos os dias à noite antes de dormir, né? E outra coisa importante é que a massagem vai sinalizando para o bebê que é hora de dormir, vai dando previsibilidade dos acontecimentos para ele. Então, quando a gente fala rotina de sono, não é uma rotina rígida, não. Porque a gente não é assim. A gente acorda geralmente todo dia no mesmo horário porque a gente precisa acordar para ir trabalhar, a gente coloca o despertador. Mas se a gente não precisasse trabalhar e não colocasse o despertador, acordaria naturalmente, cada pessoa vai ter ali uma faixa que despertaria, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas nunca seria no mesmo horário. Então por que a gente quer fazer isso com os bebezinhos que ainda estão aprendendo o ciclo de sono, né, e vigília, estão aprendendo tantas coisas novas. Então, o importante é você ter uma ordem de acontecimentos para o bebê ir entendendo que é hora de dormir e o corpinho dele vai relaxando, vai começando a liberar melatonina e ele vai ficando mais descansado, né, vai diminuindo a agitação. Um exemplo de uma rotina poderia ser banho, massagem, contar história, mamar e dormir, por exemplo. Então, você vai seguir essa sequência, essa rotina todos os dias. E aí, quando ele for pro banho, ele vai entendendo, opa, né, tá chegando a hora de dormir, porque ele ainda não consegue distinguir o dia da noite. Então, você fazendo essa sequência todos os dias, vai formando pontes neurais no cérebro do bebê e ele vai entendendo que é hora de dormir, vai se preparando. Se você achar a massagem muito complicada de fazer, porque sua vida é corrida e tal, você pode fazer só uma massagem no pezinho ali. A sola dos pés é bem vascularizada e já vai ajudar bastante, vai proporcionar esse momento gostoso para o seu bebê. E se você quer aprender mais sobre como cuidar da saúde da sua família com os óleos essenciais, eu elaborei um guia essencial de aromaterapia que tem um capítulo exclusivo para cuidados de bebês. Então tem para crosta láctea,
cólicas, imunidade, sono, trocas de fralda, várias questões, tem mais de 30 formulações para todas as fases da vida, para diversos problemas de saúde, e eu ensino como você elaborar as próprias sinergias no dia a dia com segurança e eficácia. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição. Agora você pode estar se perguntando: ai meu Deus, Giza, mas eu usei a lavanda no meu bebê e agora tem problema. Calma, calma. Não tem problema, tá? A lavanda, ela não causa risco no bebê. Inclusive, ela é excelente para questões de pele. Então, picadas de inseto, queimaduras, pequenos ferimentos, dermatites. A lavanda tem excelente ação cicatrizante, calmante da pele, anti-inflamatória, analgésica, e pouca gente sabe disso. Então, ela é um óleo bem bacana, sim, é um óleo seguro, não traz riscos se usado da maneira correta, com a diluição correta, mas ela não é o óleo mais indicado assim para melhorar o sono de bebês por causa das questões que eu falei anteriormente. E outros óleos que podem ser utilizados, que podem auxiliar, caso você tenha tentado a laranja doce aí e não deu certo, são a camomila romana e o olíbano. A camomila romana é um óleo muito legal para crianças que têm terror noturno, ela auxilia muito em casos de choques, traumas, mas também pode ser utilizada nos bebezinhos aí, sempre na mesma diluição. E o olíbano é um óleo interessante porque, além de ele ser sedativo e relaxante, ele também tem ação expectorante. Então ele é uma ótima pedida para aqueles dias que seu bebê tá gripado, resfriado, com o narizinho trancado e aí não consegue dormir direito por causa do nariz. O olíbano ajuda a descongestionar e também vai ajudar na questão do sono. Então você alia aí 2 benefícios num único óleo. Outra orientação importante é que nenhum óleo deve ser usado todos os dias. Você vai usar o óleo essencial naqueles dias que o bebê está mais agitado. Então, um dia que você recebeu visita o dia todo e você percebeu que isso atrapalhou as sonecas do bebê, um dia que você foi na consulta do pediatra e acabou voltando mais tarde, atrasando a rotina de sono, você percebe que o bebê está mais resistente ali para a hora de dormir. Nesses dias em específico, você pode lançar a mão do óleo essencial, no caso. Nos demais dias, você faz só a massagem com o óleo vegetal, com o óleo de girassol, de semente de uva, de maracujá, o óleo que você tiver. Então, você vai fazer a massagem porque o óleo vegetal pode ser usado todos os dias, não tem problema nenhum, e vai criar esse momento de vínculo, essa memória positiva gostosa entre vocês dois, tá bom? Agora me conta, você já usou o óleo essencial para o seu bebê dormir? Ajudou? Coloca aqui nos comentários que outras dúvidas você tem sobre os óleos essenciais em bebês e eu vou ter o maior prazer em te responder. Quem sabe eu faço futuramente um vídeo sobre isso.